Ops, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo geht's? E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e nós vamos para a nossa terceira aula de Pomerisch-Kurs. Pomerisch-Kurs. Essa aula é sobre a língua pomerana. Bom, eu já cumprimentei vocês. Vão já começando a aprender comigo as saudações. Ops, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wo geht's? Né, que eu estou perguntando como vocês estão, wo geht's? E hoje nossa aula vai falar um pouquinho sobre ortografia, tá? Para quem está estudando a aula comigo aqui pela primeira vez, já deve ter percebido que em algumas aulas eu já falei que o Pomerisch, né, o pomerano, é uma língua pobre, tá? Ela é que nem o inglês, sabe? É uma língua pobre, tem poucas regras, a gramática é muito simples, tá? Mas o legal desse idioma é que é cultura brasileira, tá? E é um idioma que valoriza também a cultura feminina, tá? Como eu já venho falando. Vamos lá, a língua pomerana é regulamentada também pela Santa Maria de Itibá, pelo PROEPA, tá? Programa de Educação, né? E eis a nossa sigla ISO 639-2, tá? Que define a sigla, tá? Do idioma Pomerisch Kurs. E a bandeira que vocês já conhecem, tá bom? Então vamos para a nossa Class Dry. Ou seja, a nossa aula 3. Dry é 3, class, aula, né? Dat Pomerisch Alphabet. Então vamos para a nossa aula de Pomerisch, pomerano, tá? Começando pelo alfabeto, dat alphabet, o alfabeto, tá? Ele é bem simples, tá? É do jeito que tá aqui, não tem muito segredo não, tá? Eu vou falar com vocês letra a letra, tá? Como o pomerano, Pomerisch é uma língua oral, né? Ela tem a ortografia recente, a escrita recente, então ela vai ser parecida com o nosso português, tá? E com algumas línguas germânicas, já que ela é germânica também, o Pomerisch. Bom, vamos lá. Como o Pomerisch, o pomerano, foi regulamentado pela língua portuguesa, né? E a sua etimologia é alemã, né? É alemã, e tem influência do polonês, do holandês, então, claro, vocês vão perceber que o pomerano vai ter uma pronúncia parecida com o português, nas letras, vai ter uma ortografia parecida, tá? Claro, o pomerano, ele tem um alfabeto de 31 letras, tá? São 31 letras, tá? Sendo que 26 são a que nós conhecemos do português, e as demais letras são as letras que são de outras línguas germânicas, tá? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Velt V, X, Y, Z. E tem essas letras que são a mais que temos aqui, tá? Esse A com trema em cima é a letra E. O nosso E, tá? Esse O aqui, ele vai ter um som de como se fosse O com E. U, U, U. Vocês pronunciam ele fechando a boca, tá? Ou colocando a língua no céu da boca. E falando O. U, tá? E temos o U. Esse U aqui com trema, ele lembra muito o U germânico, que é como se fosse um U com I. U, tá? E esse A com essa bolinha em cima aqui, que eu não sei o nome, é O. A letra O, tá? O, tá? Então, esse é o Dat Pomerisch Alphabet, ok? Tá legal, pessoal? Bom, nós vimos o que é um alfabeto, certo? Mas vamos definir um alfabeto. O que é um alfabeto para você? O alfabeto é um conjunto de letras de um sistema de escrita, sendo organizado em determinada ordem. Essas letras, quando reunidas, formam as palavras, tá? O alfabeto, também conhecido como abecedário, é uma forma de escrita de signos e significados classificada como segmental, porque é por segmentos, pois possui grafemas que representam fonemas. Grafemas é um nome bonitinho para a palavra letra, tá? Então, grafema e letra é a mesma coisa. Que representam fonemas. E fonema e som é a mesma coisa, tá? Ok? Grafema é letra, fonema é som. De uma língua. Podendo ser classificado também como uma escrita fonética, ou seja, sonora, pois procura representar os fonemas por meio de um determinado signo. Que signo é esse? São as letras. Cada letra é chamada de signo, tá?
Eu trouxe aqui para vocês saberem também, tá? Que o que eu estou passando aqui eu não tirei da cabeça, tá? Essas coisas tem na lei do Brasil, tem em alguns institutos de pesquisa e assim por diante. Então, tudo que eu estou falando aqui está regulamentado, está documentado, tá? Então, a lei número 6.040 de 2007 e temos a lei 8.750 de 2016, que esse decreto, né, de 2007. Estamos inserindo o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, instituído pelo Decreto 8.750 de 9 de maio de 2016. Ou seja, isso aqui é para mostrar que a língua pomerana ela está inclusa nos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, os povos pomeranos vão ter os mesmos direitos que os povos indígenas, vão ter que ser também explicados, vão ter que também ser ensinados, vão ter que passar também, tá? Lembrando que temos que valorizar todas as culturas, seja ela branca, negra, indígena, amarela ou qualquer coisa que seja, masculina ou feminina, tá legal? Então temos que valorizar todos, tá bom? Isso é justiça. Bom, uma característica dos pomeranos, né? Eu até coloquei a bandeira para vocês saberem. Para quem não sabe, essa bandeira é a bandeira do cristianismo. Que eu vou ser bem sincero, ela poderia ser mais bonita. Eu acho meio feia essa bandeira. Mas enfim, né? Eu colocaria mais cor, deixaria mais bonitinha essa bandeira aqui. Mas enfim, essa é a bandeira do cristianismo. E os pomeranos são majoritariamente cristãos, né? Então, sim, coloquei para vocês saberem, tá? Ok? Eu acho que aquele símbolo o peixinho do cristianismo ficaria mais bonitinho aqui do que essa cruz, mas tudo bem. Vamos lá. O que é ortografia? A ortografia, né, precisamos entender agora o que é ortografia. A ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. A ortografia deriva das palavras gregas orto, que significa correto, e grafos, que significa escrita, certo? Então, vamos estudar a escrita, a forma gráfica, tá? O pomerano, como eu falei, o pomerish, né, é uma língua pobre, né, igual ao inglês, inclusive tem regras iguaizinhas ao inglês, inclusive, algumas. Então, vai ser bem simples de trabalhá-lo, né? Eu trouxe para vocês conhecer, quem quiser fazer turismo, conhecer um pouco mais da cultura pomerana do Brasil, né? Temos aqui a Santa Maria de Jetibá, que é a sede, né, a principal, né, onde fica a Proepa, onde regulamenta o pomerano, né? Então essa é a Santa Maria de Jetibá, fica no Espírito Santo, ó, quem quiser conhecer as casas, né, tem esse formato diferente, né, aí na Serra da Capixaba, né? Aqui temos os primeiros pomeranos, certo? E vocês vão ver que nessa localidade fala-se a língua pomerana, é uma língua oficial, tá? Então vai ser muito normal vocês encontrarem pessoas falando em pomerano, em português e pomerano junto, tá? Vai ser bem normal nesse lugar aqui, tá? Agora vamos começar a trabalhar a ortografia. Tem algumas regrinhas que vocês precisam saber para saber utilizar o pomerish, o pomerano. Bom, então aqui vamos começar com as mudanças ortográficas na língua pomerana, né? Temos a versão antiga, que é de 2006, e a versão mais atual, tá? Que se estende até hoje, 2022, tá? Então veja, algumas regrinhas. O que mudou na ortografia pomerana, né? Esse O com U, né? Virou dois O, tá? Uma vogal longa. Como nessas palavras aqui, ó. Word, word. Tá? A pronúncia vai ficar a mesma, o que vai mudar é a escrita, tá? Atenção, a escrita que vai mudar, a pronúncia é a mesma, tá? Nope, nope, tá? Or, tá? Essa aqui, lembra do O que tem aquele som de ui, tá? Vai ficar com dois desse, com trema, tá? A trema aqui no caso não é um acento, né? A trema nesse idioma aqui no caso seria uma letra, né? Então vamos lá. Oil, oil, coip, coip, lui, lui, tá? Pomerano é uma língua mais rápida, tá, de ser falada, então não espere que eu vou falar pausadamente também, tá? Vocês vão ter que se acostumar com o som. Então, isso aqui vira isso, tá? Esse EI vira esse E com trema, tá? Que não muda muita coisa, tá? A verdade é essa, continua a mesma coisa, tá? Er, er, mer, mer, case, cares, sei, tá? A pronúncia é a mesma, mas a escrita muda, tá? Exceto palavras estrangeiras, tá legal? Se for necessário, se vocês acharem difícil, coloque novamente o áudio em câmera lenta, pausadamente, para vocês aprenderem, tá? Ok? E agora vamos para nossas próximas palavras em pomerano, tá?
Bom, pessoal, antes de eu falar das próximas palavras em pomeranos, como vocês estão vendo as imagens aqui, esta é a cidade de Pomerode, que fica em Santa Catarina, tá? Recomendo vocês visitarem, conhecer. Aqui vocês vão conhecer realmente a cultura, tá? Vocês vão perceber nitidamente como é a cultura, né? Vejam a arquitetura das casas, o que o pessoal de lá come, como se veste, como fala, tá? Recomendo vocês conhecerem, ó, tem até alguns lugares para as crianças aí, tá? Para brincar também. Recomendo, tá? E você, criança que está assistindo esse vídeo, aluno, adolescente, lembra de obedecer pai e mãe, tá? Primeira coisa é obedecer pai e mãe, tá? Depois a gente pensa no resto, tá? Atualmente eu recomendo vocês obedecer só pai e mãe, porque os professores de hoje tá tão ruim que eu recomendo não obedecer, inclusive, porque os professores tá muito ruim hoje. Tá horroroso os professores de hoje, hein? Enfim, peço que vocês valorizem bastante pai e mãe e sempre tentem fazer as coisas certinho, tá legal? Vamos continuar? Bora lá. Continuando as demais regras da língua pomerana, então nós temos aqui esses dois O que vão virar o nosso O, tá? Lembra que isso aqui é o O, tá? Vamos lá. Coma, cama, coca, coque, on, on. É som de O, não é som de O. On, O, O. É como se fosse o nosso O com acento. O, tá? E o A final vai ser substituído pelo E final, tá? Como nessas palavras aqui que vocês estão vendo. Pode ver que é o final das palavras, ok? Ó, veja que nessas palavras, todas elas no final vão ficar com a letra E, tá? Mas isso é uma regra, tá? Essa letra A seria um sufixo, tá? Que nós vamos ver mais pra frente. O E também. Então aqui ele vai ser colocado e aí vai mudar um pouquinho aqui, tá? Algumas coisas. Uma outra. Opa, volta aqui, peraí, passou. Uma outra coisa importante aqui também é que essa regra aqui do A e do E é para todos os verbos, tá? Então, todos esses aqui são verbos, tá? Exceto palavras estrangeiras. Então, todas as palavras estrangeiras vão continuar na sua estrutura normal. Estrangeirismo que nós falamos, né? Ou empréstimo lexical que nós falamos. Então, veja, os verbos, todas essas palavras são palavras de ação, são palavras que têm movimento, são verbos, elas vão receber essa estrutura, tá? E o A final permanece nos termos oriundos de outras línguas. Então, por exemplo, na palavra mamá, vai ficar igual, mamá. Papá, vai ficar igual, papá. China, que é o nome de um país, vai ficar igual, China. Tá? Polenta, vai ficar igual. Extra, vai ficar igual. Varanda, vai ficar igual. Firma, vai ficar igual. Tá? Então, não tem muita mudança aqui. Tá? É mais atentar à escrita, tá? E continuando, que já que eu tinha passado aqui o slide, né? Lembra que eu falei de Santa Maria de Jetibá? Então, Comte Gaud an Santa Maria de Jetibá. Sejam bem-vindos a Santa Maria de Jetibá. Inclusive, algumas placas, né, estão escritas em pomerano também, tá? Então, lá é bem temático, dá para trabalhar bastante. Bom, daqui eu acho que eu falei tudo, né? Se eu não esqueci de nada, eu acho que eu falei tudo, né? Que eu já expliquei, que tá certo. E vamos agora ver o que é gramática. Gramática designa um conjunto de regras que regem o uso de uma língua, especialmente o modo como as unidades destas se combinam entre si para formar unidades maiores. Também designa um ramo da linguística que estuda os elementos que compõem a gramática das línguas. Tá? Então vamos ver um pouquinho de gramática. Vamos começar a entrar em gramática, tá? Temos aqui a cidade de Canguçu, tá? No Rio Grande do Sul, que também fala pomerano, pomeriche, tá? A cidade tem essa estrutura e como é religiosa, né? Ela é religiosa bastante também. E, bom, basicamente é isso, né? Bom, eu trouxe um documentário para vocês falando sobre o pomeriche, né? O pomerano. Vamos falar, vai ter aqui o professor, algumas participações de algumas pessoas, vocês vão ver aqui, tá? É sem fins lucrativos, tudo que tá aqui é de graça, tá? Então é sem fins lucrativos, não tem por que nós estarmos cobrando sobre isso. Então vamos lá, deixa eu colocar para vocês virem. Santa Maria de Jetibá é considerado o município mais pomerano do Brasil devido
ao maior agrupamento de descendentes de pomeranos. Aqui, o pomerano é a língua materna da maioria dos santamarienses, que a utilizam no dia a dia para os domínios pessoais, sociais, culturais, seja em casa, na escola, no comércio, na igreja, na lavoura e até mesmo nas festas. No município de Santa Maria de Atibaia, a grande maioria, pelo menos 80%, é composta por pomeranos. Nós temos também outros povos, mas a maioria é de origem pomerana. Os pomeranos são um povo camponês. Tradicionalmente, eles são da igreja luterana. E uma marca muito forte dos pomeranos é a língua. Quer dizer, na verdade, é o que diferencia entre os demais povos germânicos. Bom, é importante fazer algumas observações, tá? Que eu já vou passar para vocês. Bom, algumas observações importantes é que esse etnólogo, né, linguista, né, vocês vão ver que ele vai falar sobre a questão dos verbetes, sobre a cultura pomerana. E sim, por exemplo, o dicionário que eu utilizo aqui, que é um dicionário escolar conciso, né, ele possui 13.000 verbetes, né, feito por Aloy Schneider. Eu não sei pronunciar esse nome, acho que é Schneider que fala, a autora, né. E ele é bem completinho, né, tem 13.000 verbetes, eu até coloquei para vocês verem já. Mas existe assim um total de 16.000 verbetes, ainda falta 3.000 palavras no meu dicionário, mas dá para nós desenvolvermos e praticarmos, né, o conteúdo, dá para trabalhar bastante pomerano. Claro, pomerano é uma língua oral, ela não é rica, né, ela é pobre, né, mas vamos acompanhar aí. Os pomeranos são um povo camponês. Né? E ele é falado muito mais no campo do que na cidade. Mas, assim mesmo, dentro de Santa Maria, o pomerano ainda é a língua geral, a língua muito falada. Eu gosto bastante, assim, de falar o pomerano, até mesmo quando eu saio. Como eu sou professora de língua pomerana, eu valorizo bastante, reforço, então, assim, gosto mesmo de falar pomerano. Quando eu vou ao comércio, claro que quando você sabe que a pessoa fala pomerano, eu chego perguntando algo então que eu desejo em pomerano, apenas para ver assim a reação e até mesmo a valorização, porque a língua ela precisa estar presente, né, na vida das pessoas, e não somente então em casos de lazer ou assim, mas também então nos negócios, né? Eu gosto bastante da língua pomerana. Pessoal, eu tô cortando um pouquinho algumas partes do vídeo, porque o documentário é grande e eu quero chegar para vocês no que é importante aqui, tá? Que é ele falando sobre o dicionário. Vamos lá? Oh, caramba. Cadê? O dicionário enciclopédico pomerano português foi editado no ano de 2006. Porém, a gênese dele é muito anterior, né, pelo menos 10 anos a essa data, 11 anos talvez, né, que eu comecei como um glossário. E quando eu comecei com esse glossário, eu não tinha intenção necessariamente de editar um dicionário. Essa primeira edição possui 16.000 verbetes, são entradas, né, que são essas palavras em negrito. A primeira, 16.000 entradas. Segundo uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um número bastante, 16.000 entradas por uma língua de tradição oral, é um número satisfatório. O pomerano foi a primeira língua cooficializada no Brasil, a primeira língua de imigração. Para o todo, a importância de cooficialização é que o órgão público, o município no caso, ele confere a esse povo direitos, né, de falar a sua língua em qualquer ambiente, seja escola, seja cidade, seja sua casa, nos ambientes formais, como até fórum ou, né, em palanques, ao contrário do que acontecia, o que aconteceu no passado, que a língua foi proibida.
Bom, pessoal, como vocês viram o vídeo, é claro, eu tive que cortar uns pedacinhos do vídeo, senão, porque é um documentário, ficaria muito grande para a aula, tá? E vamos pegar só o que é importante. Ali no documentário tá falando sobre a cultura pomerana, a língua pomerana, os povos pomeranos, como vivem, como é divulgado o idioma e assim por diante. Mas a aula de hoje é mais para nós contextualizarmos, né, o que é gramática, o que é ortografia pomerana, o alfabeto, né? Por exemplo, como o pomerano recebe influências de outros povos, né? Por exemplo, vamos pegar a letra C do alfabeto, né? C, né? Na verdade, nós quando falamos C. No dia a dia, né? A gente fala C. Só que, por exemplo, na pronúncia, como a gente fala rápido, nós não percebemos, mas é como se tivesse um T na frente. Então, C, né? Falamos rápido, tá? Como eu falei, o pomerano é uma língua rápida, a gente não vai falar devagarzinho, parando, tá? É igual, se vocês pegarem outros idiomas germânicos, vocês vão ver que é super rápido, não tem essa pausa, né? Além de emendar palavras. Por exemplo, no inglês a gente emenda palavras, aqui vai ser normal também acontecer isso às vezes. Mas é isso, tá? Espero ter contribuído com vocês, tá? Isso são algumas dicas, tá? De pronúncia, de gramática, ortografia, mas hoje é mais para contextualizar, não vamos focar a fundo também aqui. E é isso, né? Espero ter ajudado vocês, ter contribuído de alguma forma. Bet Naher, Bet Morgia. E nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu, falou!